Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bom, Alberto? Prazer falar com você de novo, hein? Igualmente. Olha, a gente combinou que hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse acordo Mercosul e Comunidade Europeia, que precisa, inclusive, ser ratificado lá pelos países da Europa, né? Esse acordo aí é o tema da semana, né? Da moda, né? Tá todo mundo falando disso aí, claro, porque é um acordo importantíssimo, né? Que vai afetar muito a economia brasileira nos próximos anos, e de várias maneiras, né? Vai afetar vários setores, os empregos, a estrutura produtiva. Então, acho que vale a pena a gente bater um papo, né? Usando um pouco que a sua especialidade, que é a ciência política, né? Tentando levantar quais são os agentes que estão levando isso à frente, quem vai ganhar, quem vai perder, como é que esses interesses se representam na sociedade. E aí eu vou falar um pouquinho da economia, né? Tentar falar um pouco da economia sem economias disso, né? O Paulo, uma das coisas, né? Eu até trouxe hoje aqui para o escritório, né? Um livro antigo, só que ele é o início, está ali no bojo de uma tradição de pesquisa de economia política, né? Do Ronald Rogolsky, né? Commerce and Uhum, Coalition, né? Está aqui o subtítulo ali, como o comércio afeta os alinhamentos políticos domésticos, né? E até uhum, outras coisas, uma relação, você tem um uhum, alinhamento político doméstico e aquilo ali pode ter um impacto no comércio. A gente vê o atual governo, o governo uhum, Bolsonaro, dizendo, olha, até essa semana ele falou, disse para o agronegócio, o governo é de vocês, né? Então, uhum. na medida em que ele diz isso, a espera do governo, um alinhamento, isso com um reflexo, inclusive, no comportamento dos deputados, na Câmara dos Deputados, dos senadores, Uhum. de apoio a políticas que sejam benéficas ao setor agrícola. Aí eu acho que a gente É, pode olhar esse acordo Comunidade Europeia desse ponto de vista, o alinhamento político partidário, uhum. eleitoral, eventualmente, quando chegar o momento da eleição, e o acordo com a Comunidade Europeia. Exato. Isso você entende melhor do que eu, né? Essa guerra de forças dentro da sociedade é normal, né? Assim que os países funcionam, assim que as sociedades funcionam, e cada grupo de interesse, né? Sei lá, os militares, o setor do agronegócio, os industriais, os importadores, os exportadores, né? Eles vão se articulando para ganhar representação na sociedade, ganhar representação no Congresso, no Executivo e, obviamente, tentar implementar as agendas deles, né? Isso é assim no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer país. Mas do ponto de vista econômico, eu acho que é importante a gente discutir os efeitos disso para o país como um todo, né? O que é melhor para um país como um todo, né? Então, eu como economista, eu sempre procuro abordar isso de uma visão até tecnocrática, né? Se você quiser, que é uma visão de tentar estudar, entre aspas, né, cientificamente o que aconteceu na história das nações e dos países para ver que tipo de produção, que tipo de estrutura produtiva foi melhor para os países, né? Para os países como um todo, né? E aí, já virando a chave rapidamente para o acordo, e depois eu queria ouvir suas considerações sobre isso, né? Claramente, esse acordo que a gente fez é um acordo que favorece muito o agronegócio brasileiro, que já é um peso pesado no mundo, né? Muito eficiente, muito produtivo, né? Então, favorece a luta desse peso pesado na Europa, né? Vai ser uma luta de gigantes, né? De peso pesado brasileiro do agronegócio contra o peso pesado europeu no agro. Agora, o que me preocupa muito é o setor industrial brasileiro, que vai perder nesse acordo, né? Porque a gente trocou proteção, subsídio, incentivo e ferramentas úteis para ajudar a desenvolver a indústria brasileira, em troca de dar mais força para o nosso peso pesado na luta no comércio contra a Europa. A nossa indústria é um peso pena, né? Então, quando a gente entrar no ringue para lutar contra o peso pesado da indústria europeia, obviamente que a gente vai não vou dizer que a gente vai perder essa luta, mas nós vamos apanhar bastante, para dizer o mínimo, né? Então, e do ponto de vista dos destinos do país, isso me preocupa, porque o setor industrial é chave, né? Paulo, e a gente vai vendo, do ponto de vista político, o setor industrial perdendo força, né? Os próprios industriais, quando se fala das bancadas Uhum, que apoiam o governo, das tais uhum, bancadas temáticas, é claro que isso não funciona do jeito, né? Ah, uhum, vamos ter bancada temática, então teremos apoio para a reforma A, B ou C, não é assim que funciona. Mas, enfim, uhum, tem lá essas bancadas temáticas. Boi, que é o agronegócio, a bala e a Bíblia, né? uhum, Olha, em termos de votos, né, uhum, a maior parte dos votos no Brasil são votos urbanos, não são votos rurais.
Uhum. O apoio dessa bancada de agronegócio, né, se a gente for olhar, é uma bancada grande, sem dúvida nenhuma, mas ele deriva muito além, ele vai além dos votos, quer dizer, os votos em si não são suficientes para ter uma bancada grande que chegue perto, obviamente, de ter maioria, mas tem várias influências, influência econômica, influência ideológica no discurso, a crença de que o Brasil é forte nessa área, mas aí ninguém vê uma coisa importante que você falou de uma maneira real, etc., né, técnica ou tecnocrática, que é o peso do agronegócio no PIB brasileiro, que é mínimo. Isso não é só no Brasil, qualquer país rico do mundo, quando você olha o peso em termos de emprego, né, e de geração de valor mesmo no PIB, você vê que a participação é mínima. Então, isso é uma coisa que eu até costumo dizer muito lá no meu blog e no meu Twitter. Nenhum país rico tem mais do que 2% dos empregos totais em agricultura e agronegócio, né? Eu não quero dizer com isso que o setor não é importante, ele é muito importante, mas a capacidade de geração de emprego desses países ricos no agronegócio é mínima. E as grandes potências agrícolas também são grandes potências industriais. Então, eu acho que é importante a gente frisar isso no Brasil, porque tem muita uma ideia do ou agronegócio ou indústria, mas não é isso. Na verdade, nos países que enriqueceram, o que a gente vê é que tanto o agronegócio quanto a indústria ficaram muito fortes, né? Se você olhar o top 5 de potências agrícolas do mundo, também são potências industriais, né? Tem até um caso inusitado que é a Holanda. A Holanda é uma potência agrícola, por incrível que pareça, com aquele territorinho de nada, quase afundando ali abaixo do nível do mar, eles são uma potência agrícola, então top 5 ou top 7 de exportadores agrícolas do mundo e são potência industrial. Estados Unidos é potência agrícola e é potência industrial. A França é potência agrícola, potência industrial. Até a agricultura de Espanha, de Alemanha, né? Tem casos que são só indústria, claro, você pegar uma Coreia do Sul, é um caso, vamos dizer assim, arquetipal de só indústria, mas... O Japão também, né? O Japão, exato, mas as grandes potências agrícolas também são potências industriais. O grande problema do Brasil é que se imagina que só o agronegócio vai resolver o problema do país, de empregos, de tecnologia, de produtividade, e é isso que eu tenho brigado muito, é impossível. Por isso que eu até brinco que não tem um desenvolvimento econômico pela via agrícola. Precisa ser agricultura, mais agroindústria, mais indústria, esse pacote completo. Se não for isso, não dá. Ô, Paulo, tem aquela coisa do café. Até pouco tempo atrás, o café era o principal item da nossa pauta de exportação, continua importante. Mas aí está cheio de artigo no Google, né? As máquinas de fazer café expresso são fabricadas em outros países. Exato. As cápsulas, os gostos, o design, tudo está fora do nosso controle. Então, o café emprega mais gente fora do Brasil do que no Brasil. Teve uma matéria interessantíssima no Financial Times sobre o preço do café em Londres, né? Depois eu te mando, deixo o link aqui para quem tiver interesse, mas custa £2,50 um cafezinho em Londres, e disso eles fizeram a conta de quanto vai para os produtores de café, e a conta que eles chegam é que é mais ou menos 1 centavo de libra, porque o grosso fica nisso que você falou, na torrefação, no design, na marca. Depois, obviamente, que Londres tem uma parte do aluguel importante, do custo lá do real estate, mas quando você olha a indústria de café no mundo, os maiores exportadores são Suíça e Alemanha. É desesperador, porque eles não plantam nenhum café, nenhum pé de café, e eles dominam o comércio e a estrutura de vendas e os lucros, né, do setor de café no mundo. Os agricultores, plantadores de café são todos pobres, que é Vietnã, Colômbia, América Central, Brasil e assim por diante. É um belo exemplo isso, claro. E aí, né, Paulo, aí vai, volta aquela discussão, que entra uma dose grande de ideologia e pouca empiria, né? O que a gente precisaria fazer? Olha, precisaríamos fomentar a cadeia de produção do café. Então, vamos nos tornar uma Suíça e vamos nos tornar uma Alemanha na exportação de café. Mas é briga de cachorro grande, então não adianta achar que só uma empresa vai chegar aqui, um cara vai fundar uma empresa em casa, no fundo de quintal, e vai competir com a Nespresso. Não é assim que acontece, né? Tem uma empresa grande, talvez você tenha ouvido falar o nome dela, já chama Nestlé, né? Essa empresa domina o comércio mundial de vários alimentos e processados, e ela foi fundada em Vevey, né, na Suíça, uma terra de vaquinhas, né, onde você tira o leite e faz o queijo, mas vai brigar com a Nestlé hoje para você ver o que é bom para tosse. É uma potência em termos de economia de escala, de potência financeira, de domínio tecnológico.
tem umas empresas brasileiras que estão conseguindo travar essa luta até. A gente tem já 3 fábricas de produção de cápsulas de café no Brasil, 3 ou mais, e realmente a gente está conseguindo dar uns socos aí no estômago e tal, mas é o que você falou, é cachorro grande, né? Não é Mas aí brincadeira, né? quando chega, aí você tem um entrave político, né? Político, midiático, de comunicação. Se alguém resolve financiar essas empresas, aí vem Uhum. a saraivada de críticas, dizendo, lá vem a política dos campeões nacionais. Então, vai lá ver na Suíça, se a Suíça não fez isso com a lei. Porra! Exato. Isso que é uma coisa muito problemática no Brasil, porque os campeões nacionais dos países ricos, eles viram campeões internacionais, né? A gente analisou vários aqui, já discutimos alguns casos lá no meu blog, eu coloco muito, a Hyundai, que é um grande caso de campeão nacional coreano. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre a Nokia, que foi um campeão nacional da Finlândia, para não falar de China, que só tem campeão nacional que virou campeão internacional. Então aqui no Brasil a gente tentou muito fazer esses campeões nacionais, mas eles apanharam, perderam as lutas, as guerras, né? Se machucaram e machucaram o país, mas o jogo é assim, não adianta a gente desistir disso. O Paulo, sempre lembrando, né, que a nossa visão é a visão da eficiência. Nem você nem eu, a gente defende que tem um apoio sem contrapartidas importantes claro, no que diz respeito à eficiência capitalista na produção e de conquista de mercado. Isso daí é ponto pacífico. Agora, exato. nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não vai jogar fora o bebê com a água do banho. Esse é que é o problema hoje no Brasil. E a metáfora da luta de boxe é bem intuitiva, porque a gente precisa criar um campeão para lutar no ringue mundial e para ganhar, mas ele vai ter que ganhar pela competência dele, né? A gente não vai ficar sustentando aquela ideia do filho, você não vai ficar sustentando o seu filho depois de 20 anos, ele vai ter que ir para a vida, vai ter que se virar. Então a empresa, que começa como campeã nacional, ela vai ter que virar uma campeã internacional e ela vai ter que se virar nos 30, né? Não é o governo que vai ficar sustentando ela. Só que ela nasce pequenininha, ela nasce um peso pena, né? Ela é fraquinha no começo, por definição, porque ela vem de um país pobre, de um país emergente. Então, precisa nutrir ela, dar uma ajuda e falar, olha, meu amigo, agora acabou. A gente já te nutriu, já te ajudou, agora você vai se virar nos 30 aí, vai para o mercado mundial, vai conquistar mercado e vai ganhar. É isso, tem um período de crescimento, né? Um período de fortalecimento, tem que entrar numa academia de ginástica, fazer musculação, alguém tem que pagar essa academia de ginástica da empresa, não tem jeito, é isso. Essas analogias são precisas nesse aspecto. Exatamente. Basta ver a China, eu acho que a China é uma escola viva, né? Eu toda semana fico surpreendido com mais um caso da China, de carro, de telecom, de antena, de painel solar, de celular, you name it. Puta, se você pegar agora esses grandes campeões chineses do mundo, é incrível a história deles, né? Incrível. E eles fizeram o seguinte, eles perceberam, olha, vamos fabricar ônibus, tá bom, mas não vamos fazer os ônibus que todo mundo faz. O que vai acontecer no futuro? Os ônibus serão elétricos, então já vamos entrar nessa. Exato. E aí, conversa, não tem doutrina, vai conversar governo, iniciativa privada, o que o governo pode fazer que ajuda a iniciativa privada e o que a iniciativa privada tem de fazer para não depender do governo depois de um tempo. Pronto. E aí começa a atuar, junto a universidades, produção, conhecimento, trazem conhecimento de fora para ser incorporado nos seus produtos. Agora, aonde isso está sendo discutido hoje no Brasil? No Congresso, na Câmara, né? Parece que é um passe de mágica. Vamos fechar um acordo com a comunidade europeia, isso vai gerar não sei quantos bilhões em 10 anos e o Brasil vai ficar desenvolvido. Não existe mágica. Exatamente. O caso chinês, por exemplo, da indústria automotiva, tá vendo? É incrível o que eles fizeram, né? Eles faziam joint ventures obrigatórias dos detentores de tecnologia das empresas estrangeiras para obrigar a transferência de tecnologia para as empresas privadas chinesas, né? Então o governo, claro, metade dessas empresas chinesas quebrou, mas a outra metade vingou e estão virando potências no setor automotivo, inclusive. Essa coisa de transferência tecnológica, tudo isso é fundamental, né? E essa coisa de metade quebrou, isso vai quebrar com ou sem apoio do governo. Quer dizer, claro. E a questão não é esta. A questão é o seguinte: quem é que vai conseguir competir internacionalmente? A coisa do ringue de boxe. Quem é que vai se tornar um peso pesado internacional e vai subir no ringue sozinho? Aliás, sozinho, entre aspas, tem um técnico do lado de fora, tem uma comissão técnica, tem apoio. Quer dizer, essas empresas vão para fora, com os governos negociando a favor delas, acordos internacionais, regulações. Não é à toa que tem a OMC, a gente sabe disso. Exato.
Enfim, acho que a gente falou demais já, né? Você está controlando o Ah, tá tempo aí, bom, é isso. É porque o assunto é muito bom, né, longo. Paulo? É. Não, a gente poderia ficar falando horas, mas vamos deixar para um próximo vídeo também para a gente ganhar mais likes aí, mais curtidas no vídeo, né? Um abração para ti, Paulo. Valeu, obrigado, Alberto. Um abraço. Olha, e você que gostou desse nosso vídeo, inscreva-se no canal do Paulo e no meu canal e divulgue para seus amigos.